Olá a todos, mais uma vez, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo de reflexão na Palavra de Deus. Essa é a mensagem do domingo, dia 29 de março de 2020. E eu me propus, então, agora iniciar uma série de estudos, uma série de pregações sobre o texto que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. É o texto onde Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Já faz algum tempo que lá na nossa igreja nós fizemos uma série de estudos assim, mas eu achei que seria interessante para este momento refletir mais uma vez sobre isso, né, ou para aqueles que não ouviram pela primeira vez, fazermos uma reflexão sobre esse texto tão importante, sobre um assunto tão importante para nós. Nós temos falado que nesses dias, né, em que a nossa rotina mudou bastante, nós precisamos, acima de tudo, buscar ao nosso Deus, aproximar o nosso relacionamento com Ele, e isso se dá especialmente através da oração. Então eu gostaria de entrar com você nessa jornada, nessa caminhada, nas próximas semanas. Não sabemos, né, por quanto tempo não poderemos nos encontrar pessoalmente, mas possivelmente mesmo que a gente volte antes, né, do final dessa série a poder nos reunir, possivelmente nós terminaremos essa série em vídeo para deixar disponível lá no canal da nossa igreja do YouTube. Então nossa reflexão vai se basear no texto de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13. Hoje, nosso primeiro estudo, a nossa primeira reflexão vai ser especificamente sobre o versículo 9, mas nós vamos caminhar a cada reflexão por uma parte diferente desse texto. Eu gostaria, antes de ler esse versículo, de ler um versículo que está em outro evangelho, é um texto paralelo a esse, que está no evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 1, que diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Nós vemos aqui nesse texto, nesse versículo, que os discípulos viam que Jesus tinha uma vida de oração, uma prática de oração. Na verdade, a Bíblia, em vários momentos, os evangelhos mostram isso, que Jesus separava um tempo especial para falar com o Pai. E os discípulos, ao verem isso, eles procuram Jesus e pedem a Ele que os ensine a orar. Ou seja, eles entenderam a importância disso, entenderam que eles precisavam crescer nesse aspecto, eles precisavam aprender isso. E eu gostaria que todos nós tivéssemos esse mesmo interesse dos discípulos, esse mesmo desejo ao fazermos essas reflexões, de aprendermos a orar com Jesus, de entendermos como deve ser a nossa oração, quais são os aspectos importantes na prática da oração. Infelizmente, nós vemos hoje, na realidade do meio cristão, do meio evangélico, muitas distorções. Muitas vezes, talvez nós mesmos estejamos dando ênfases diferentes, ou deixamos, né, de orar por coisas importantes, ou focamos algumas outras coisas que não seriam tão importantes. E eu creio que é tempo, então, de refletirmos sobre isso e de aprendermos a orar com Jesus. E voltando, né, para Mateus, no capítulo 6, esse texto está dentro daquele chamado Sermão da Montanha, em que Jesus traz muitos ensinamentos para os seus discípulos e para outros seguidores que estavam ali ao redor dele. Então, o versículo 9 de Mateus capítulo 6 diz o seguinte: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós vemos Jesus se propondo a ensinar os discípulos. E do mesmo jeito que ele se propôs a ensinar aqueles discípulos naquele momento, eu tenho certeza que ele quer nos ensinar nesse tempo a desenvolvermos mais a nossa vida de oração, a aprendermos como é uma oração que agrada ao nosso Deus. Nós normalmente, quando falamos sobre oração, nós falamos que a oração ela não tem uma fórmula exata, a oração não precisa de um formato, de determinados termos exatos. Na verdade, a oração ela deve ser como uma conversa entre nós e Deus, e isso é verdade. Porém, o conteúdo da oração é muito importante. Aquilo que nós colocamos nesse tempo, o que nós
quais são os assuntos que nós dedicamos tempo dentro da oração. É algo muito importante e creio que nós precisamos então aprender todos com Jesus. E o que eu queria destacar então nesse primeiro estudo baseado nesse versículo que nós lemos é que a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus nos ensina sobre quem Deus é. Entender quem Deus é fundamental para termos uma vida de oração adequada, para orarmos corretamente. As visões a respeito de Deus são muito diversas, infelizmente, mesmo dentro do próprio cristianismo. Dentro da própria igreja, as pessoas têm visões muito variadas a respeito de Deus. E muitas vezes uma visão inadequada a respeito de Deus. Então, se eu entender errado quem Deus é, eu vou me relacionar errado com Ele. Eu vou me apresentar a Ele em oração de uma maneira inadequada. Muitos olham para Deus apenas como aquele que deve quase que nos servir, né? Fazer as nossas vontades. O Papai Noel, né? Aquele para quem a gente apresenta uma lista de desejos, de pedidos, e esperamos então que Ele nos atenda. E se Ele não nos atender da maneira que a gente espera, nós vamos ficar bravos, revoltados com isso e reclamamos com Ele. Mas então, nessa primeira parte, logo no início da oração, Jesus nos ensina sobre quem Deus é, nos ajuda a entender corretamente quem é Deus, e assim a gente pode se relacionar de maneira adequada com Ele. E a primeira coisa então que a gente percebe, a primeira verdade desse texto a respeito de quem Deus é que Deus é Pai. Jesus inicia a oração dizendo, Pai Nosso. É muito interessante porque a Bíblia apresenta Deus de diversas formas. A Bíblia dá diversos títulos a Deus. A Bíblia coloca Deus como sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, o Deus Santo, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dentre outras maneiras que a Bíblia utiliza para apresentar a Deus. Mas é muito interessante que no momento em que Jesus se propõe a ensinar os seus discípulos, os seus seguidores, a orarem, ele coloca e apresenta a Deus como Pai. Isso é muito importante para nós, isso é fantástico. Deus quer ser chamado de Pai. Essa é a forma que Deus quer que nos aproximemos dele. Isso vai contra uma visão muito comum que se tem a respeito de Deus, que é uma visão que aponta para uma certa distância. Muitos enxergam Deus como alguém que está lá longe, lá nos céus, distante de nós, que não está talvez tão interessado na nossa realidade, muitas vezes apenas como um ser irado, que está olhando para nós para ver como ele pode nos punir. E aqui Jesus então quebra isso completamente e apresenta Deus como Pai. Na verdade, a Bíblia em alguns momentos já apresentou Deus como Pai. Se nós olhamos no Antigo Testamento, existem textos que apresentam essa figura, né, ou esse título para Deus como sendo Pai. Porém, aqui nós vemos isso chegar a um outro nível. Isso é trazido para um nível muito mais pessoal. No Antigo Testamento, talvez quando Deus era referido como Pai, era muito mais numa ideia também assim, da autoridade dele, daquele que cuida também, mas assim, muito mais num aspecto do seu poder, da sua capacidade de cuidar do povo de Israel, no caso ali no Antigo Testamento, mas agora Jesus traz isso para um aspecto muito mais próximo, muito mais pessoal. E é muito significativo também Jesus nos ensinar a chamar Deus de Pai, né, e ele usar a expressão Pai Nosso, porque nós sabemos que de fato Jesus é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Mas ele compartilhar isso conosco é algo muito especial. Ele não fala assim, olha, eu oro dessa forma, meu Pai. Ele diz, vocês devem orar dessa maneira, Pai Nosso. Então isso é algo muito especial. Nós também precisamos nos lembrar da verdade que a Bíblia nos apresenta, de que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Apesar das pessoas usarem muitas vezes esse termo, né, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não apresenta essa realidade. A Bíblia nos mostra que todos nós somos criaturas de Deus. Mas lá em João, no capítulo 1, nós encontramos a afirmação de que aqueles que creem em Jesus Cristo
como o Senhor de suas vidas, aqueles que se entregam a Ele, aqueles que recebem as verdades de Deus na sua vida, recebem também então o direito de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Então isso é algo que precisamos destacar. Deus quer se relacionar conosco como Pai, mas para isso nós precisamos primeiro, de fato, receber esse direito de sermos seus filhos, crendo então no seu nome, crendo no que Jesus Cristo fez por nós, na sua obra por nós. E nós então entendemos isso, que Deus nos ama como um pai ama seu filho. Deus quer se relacionar comigo e com você, como um pai se relaciona com seu filho. E isso é algo muito especial. Isso já muda muito, né, a nossa percepção, a forma como nós vamos nos apresentar diante de Deus em oração. Devemos nos lembrar disso. Quando nós vamos orar, devemos nos lembrar dessa realidade e chamarmos a Deus de Pai e nos colocarmos dessa forma, como filhos que estão indo falar com o seu Pai. Depois nós vemos uma outra verdade muito importante também, na continuidade, quando Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. Então nós vimos primeiro que Deus é Pai, e aqui nós vemos também que Deus é soberano. Esse Deus que é nosso Pai, Ele está no céu. Não no sentido de que Ele está somente no céu, limitado a um lugar, mas é no sentido de que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é Pai, Deus é Pai, mas Ele não é como qualquer pai. Ele não é como um pai humano que é limitado e falho. Todos nós, né, que tivemos os nossos pais, vamos conseguir listar qualidades e defeitos dos nossos pais. Em alguns casos, talvez mais uma coisa ou outra. Talvez outros nem tenham tido a experiência de ter um pai humano aqui nessa terra. Mas a Bíblia nos apresenta que o nosso Pai celestial, que é Deus, Ele é diferente nesse sentido. Ele é um Deus que não é limitado. Deus está acima de qualquer padrão humano, por melhor que esse padrão possa ser para nós. Isso significa também, então, que Ele nos conhece perfeitamente, que nós não podemos esconder nada dos seus olhos, que Ele não está suscetível às nossas chantagens, porque muitas vezes o nosso relacionamento com os pais, né, especialmente talvez ali na infância e adolescência, né, em que os filhos ainda são dependentes, né, e os pais são responsáveis pelos filhos, muitas vezes a gente tenta usar de alguns meios para conseguir aquilo que a gente quer, e a gente não age muitas vezes com total transparência diante dos pais. Mas se nós entendemos que esse Deus é o nosso Pai, mas que Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o mais profundo do nosso coração, então não adianta nos apresentarmos diante dEle de uma forma artificial, escondendo alguma coisa, tentando convencê-lo de uma realidade que não é a realidade de fato das nossas vidas. Então isso é algo, na verdade, libertador para todos nós. Porque nós entendemos que não precisamos de máscaras, não precisamos fingir nada diante de Deus. Claro que isso traz também um certo senso de responsabilidade, mas também é um alívio poder saber que nós vamos chegar para o nosso Pai, mas que Ele já sabe até mesmo aquilo que nós vamos colocar diante dEle. E nós podemos ter total transparência, devemos ter total transparência, sinceridade de coração ao falarmos com o nosso Deus. Não adianta nos apresentarmos de uma maneira mecânica, fingida, não, porque o nosso Deus é um Pai soberano, um Pai que está sobre todas as coisas, que conhece todas as coisas, que nos conhece profundamente. E é nessa compreensão, então, é nessa confiança que nós devemos nos aproximar dEle. E isso deve nos levar a crescer em nossa fé também. Porque se Deus é soberano, Ele está nos céus, Ele está sobre tudo e sobre todos, Ele tem todo o poder. Ele tem condições de fazer qualquer coisa. Não há nada que fuja do seu controle. Então, quando nos apresentamos em oração, até mesmo para pedir algo para Ele, nós temos que ter essa convicção de que Ele tem o poder de fazer. Muitas vezes, nós temos uma visão limitada nesse sentido, né? A gente pede com pouca fé ou com falta de fé, somos falhos na nossa fé, mas isso está diretamente associado à nossa falta de compreensão sobre quem Deus é,
a nossa compreensão não é adequada, eu não enxergo essa soberania de Deus, então a minha fé fica também limitada. Quanto mais eu entender o poder de Deus, quanto mais eu entender a soberania de Deus, mais confiança eu vou ter nele. Mais eu vou me aproximar dele em oração, entendendo o valor disso. E não entendendo como um último recurso, né? Eu tentei fazer de tudo, então, é meu dever também aqui, eu vou orar, apresentar diante de Deus. Não, a oração é o primeiro passo, né? É a coisa mais importante, deve ser a coisa mais importante para nós, porque nós sabemos que Deus é o nosso Pai, que nos ama, que se importa conosco, e Ele também é o soberano. Ele tem todo o controle nas suas mãos e não há nada que foge do seu controle. Estamos vivendo dias aí de certa preocupação com esse vírus, com essa pandemia, de muitas dúvidas, mas já falamos nas outras reflexões que devemos manter a nossa confiança e aumentar, na verdade, a cada dia a nossa confiança nesse Deus. Precisamos nos lembrar, cada um a si mesmo, dessa realidade de que Deus é soberano. E nós vemos ainda, nesse início da oração, ainda nesse versículo que nós lemos, mais uma verdade sobre Deus, quando Jesus diz, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós vimos que Deus é Pai, Deus é soberano, e aqui também vemos que Deus é santo. Na verdade, aqui é o primeiro pedido, digamos assim, que Jesus faz para Deus. Ele diz, santificado seja o teu nome. E nós percebemos já que esse e os próximos dois que a gente vai ver na próxima reflexão, os três primeiros então pedidos de Jesus, não têm a ver conosco, não são pedidos para si mesmo, mas são coisas relacionadas ao próprio Deus. Isso é muito interessante. E aqui então Jesus faz ele expressa esse desejo de que o nome de Deus seja santificado. Precisamos entender que na cultura judaica, da qual Jesus fazia parte, o nome está totalmente ligado à pessoa. Os nomes para aquele povo sempre tinham significados, as pessoas eram nomeadas, recebiam seus nomes com base no momento em que aquela família estava vivendo, em alguma situação da própria nação. Então, o nome demonstra quem é a pessoa, o nome tem a ver com o caráter da pessoa. Então, pedir que o nome de Deus seja santificado significa pedir que o próprio Deus seja santificado. Significa a expressão desse desejo de que Deus seja tido, visto, considerado como santo. Isso não significa que o nome ou a pessoa de Deus precisa se tornar mais santo. Deus não é santo, então ele precisa ser santificado, como nós que precisamos desse processo da santificação nas nossas vidas. Não, não é isso. Mas é que a ideia é que Jesus pede que as pessoas tenham a consciência de quem Deus é. É o desejo de que o nome de Deus e a pessoa de Deus seja honrado pelas pessoas e reconhecido pelas pessoas como sendo santo. Que Deus seja respeitado dessa maneira. Ou seja, se nós orarmos dessa mesma maneira que Jesus, nós estamos reconhecendo quem Deus é, reconhecendo que Ele é santo e expressando esse mesmo desejo de que Ele seja reconhecido dessa maneira. Jesus nos ensina que, embora Deus seja nosso Pai, Ele deve ser adorado, respeitado, reverenciado por todos nós. Nós não nos aproximamos de qualquer forma. Nós não brincamos com essa realidade. Bom, Deus é nosso Pai, nós devemos então nos aproximar, com esse tipo de relacionamento familiar, afetivo, e aí então eu vou ser desrespeitoso, eu ajo de qualquer forma. Não, não é isso. Deus, Ele é Pai, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus santo. E isso exige de mim uma postura adequada diante disso, um temor, uma reverência diante de Deus. E quando eu, na minha oração, expresso santificado seja o teu nome, antes de então desejar que os outros reconheçam isso, eu estou dizendo que eu quero que isso aconteça. Eu estou afirmando para Deus que eu o reconheço como sendo santo. E de que há um desejo então no meu coração de viver de uma maneira que mostre isso para as pessoas. Que mostre que eu temo a esse Deus, que eu sirvo a esse Deus, que eu amo a esse Deus, que eu o vejo como um Deus santo, que eu tenho uma postura então adequada em relação a isso. Então isso vai além, é muito mais profundo do que apenas uma afirmação. E aí nós precisamos nos perguntar,
depois de olhar para esses aspectos que nós vimos aqui, será que nós temos toda essa compreensão cada vez que nos aproximamos do nosso Deus em oração? Será que quando nós separamos algum tempo, seja onde for, né, e temos um tempo de oração, a gente está entendendo isso? Que Deus é o nosso Pai, mas que Ele é soberano e que Ele também é santo? Será que tudo que eu falo para Deus, aquilo que eu peço para Ele, a forma como eu me apresento diante dEle, está alinhado com essas realidades? Como eu falei já mais no início, nós vamos orar a Deus adequadamente e nos relacionar através da oração com Ele adequadamente, se nós tivermos uma real compreensão de quem Ele é. Se a nossa compreensão a respeito dele for adequada. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos nos apresentar diante dele em oração de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Então que nesses dias que nós comentamos já, que temos tido mais tempo, que possamos aproveitar o tempo também para desenvolver a nossa vida de oração e que ao orarmos a Deus, nós nos lembremos dessas verdades. Não que a gente vá simplesmente repetir essas mesmas palavras de Jesus. Nós vemos nos versículos anteriores a essa oração, de Jesus já falando algumas coisas a respeito disso, ele dizendo que nós não devemos nos apresentar diante de Deus utilizando vãs repetições. Nós sabemos que infelizmente muitas pessoas usam esse texto, dessa oração conhecida como Pai Nosso, apenas por uma repetição. Repetem de maneira impensada em momentos específicos da sua vida e acham que com isso estão orando ou rezando a Deus, mas na verdade, na maioria das vezes, elas nem estão pensando naquilo que elas estão falando. Não que haja problema também, em determinados momentos, a gente fazer essa oração, repetir essa oração de Jesus, mas se fizermos isso, ou em qualquer outra oração que a gente faça, que a gente pense naquilo que estamos falando. E como eu falei, em qualquer oração, então, que a gente se lembre, antes de mais nada, que Deus é o nosso Pai, que Deus Ele é soberano, que Deus Ele é santo, e que a gente então se encaixe nessa realidade, que a gente busque se adequar a esse contexto, a essa realidade, ao nos apresentarmos diante de Deus. Isso vai nos trazer mais confiança, um senso de proximidade, por entender que Deus é o nosso Pai que nos ama. Isso vai aumentar muito a nossa confiança, a nossa fé ao pedirmos algo para Deus, porque reconhecemos que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E isso vai nos trazer muito mais temor e reverência, porque reconhecemos que Ele é um Deus santo. Então a gente não brinca com isso. Infelizmente a gente viu já alguns exemplos muito tristes de pessoas que em momentos totalmente errados e absurdos, oraram a Deus. Rodou há algum tempo atrás, em todos os noticiários, políticos que se reuniram em volta de um dinheiro fruto de propina, um dinheiro fruto de corrupção, e oraram agradecendo a Deus por aquele dinheiro. Então, como posso agradecer a Deus por algo completamente errado e corrupto, se eu reconheço que Deus é santo? Então, ver como isso nos ajuda a colocar as coisas no lugar. E o incentivo não para que a gente não se aproxime mais de Deus e fala, bom, então Deus é santo, eu não devo. Não é isso, é justamente pelo contrário. Eu me aproximo cada vez mais dele, cada vez mais eu ganho essa consciência e cada vez mais, então, isso me transforma de acordo com aquilo que ele tem para a minha vida. Eu gostaria nesse momento então de orar com você, convido você a ter esse tempo também diante de Deus, pedindo que Ele nos ajude, primeiramente, a entender verdadeiramente quem Ele é. Oremos. Nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todo esse tempo, e agradecemos porque sabemos que essa possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor através da oração não está limitado a um momento como esse. Nós não precisamos de um lugar específico, nós não precisamos necessariamente de uma reunião de pessoas, apesar disso ser muito precioso, mas não precisamos disso para nos relacionarmos com o Senhor. Nós podemos buscar o Senhor, cada um na sua casa, no seu quarto, na sua realidade, e isso é algo muito bom, porque é algo que nós não precisamos perder nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. E nós aprendemos, ó Deus, através desse texto que lemos, desse ensinamento de Jesus para nós, de que nós precisamos a cada dia entender melhor quem o Senhor é.
entender, ó Deus, quais são os seus atributos, quais são as suas características, as suas virtudes, Deus, para assim podermos nos relacionar com o Senhor de maneira adequada. E pedimos então que o Senhor nos ajude, Deus, a entender essas verdades que vimos, que o Senhor quer se relacionar conosco como Pai, mas que o Senhor também é o Deus soberano, que está sobre todas as coisas e tem todo o poder nas suas mãos, e que também o Senhor é um Deus santo, e por ser um Deus santo, o Senhor não tem relação, ó Deus, com o pecado, o Senhor não aceita, ó Deus, o pecado, e que isso tudo, ó Deus, nos ajude a nos posicionarmos de maneira adequada, a alinharmos as nossas vidas a essa verdade, para que a gente, ó Deus, a cada dia cresça no conhecimento do Senhor e especialmente no relacionamento verdadeiro com o Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa cada família, Deus, que nos ouve através desse vídeo, que está recebendo essa mensagem, que isso tudo, ó Deus, possa transformar as nossas vidas, os nossos corações, e que com essa confiança que nós falamos aqui, de sabermos que o Senhor nos ama e cuida de nós e é poderoso para isso, nós continuemos, ó Deus, nesses dias, a confiar no Senhor e a buscar a cada dia mais a Ti. Tudo isso nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Deus, por tantas vezes que talvez nós nos aproximamos do Senhor com visões distorcidas, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a corrigir tudo isso e a vivermos e buscarmos realmente sempre a glória do Teu nome. Que sempre queiramos, ó Deus, que o Teu nome seja santificado e que nós façamos isso antes de querer que os outros façam, ó Deus, que os outros vivam. Tudo isso nós te pedimos com muita gratidão nos nossos corações e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos fortaleça nesse tempo. Vamos continuar usando os meios que nós temos para nos relacionar, para nos comunicar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você entende que podem também ser abençoadas por essa mensagem e vamos seguir firmes juntos, confiando no nosso Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai que nos ama, que tem o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe você e toda a sua família.